Você sente que a manutenção não está organizada da forma como você espera? Você tem dificuldades para entender quais os tipos de manutenções são as mais urgentes, de quais tipos e quando foi a última manutenção realizada? Nesse vídeo eu vou te falar como a ordem de serviço vai resolver todas essas questões para você. Por conceito, ordem de serviço é um documento que no mundo da manutenção serve para registrar e documentar uma manutenção, desde a solicitação até o histórico das atividades realizadas, ativos e responsáveis. Podemos dizer então que o objetivo da ordem de serviço é formalizar uma solicitação de manutenção para que seja analisada ou executada em um determinado ativo. Essa é a importância da ordem de serviço, pois sem esse documento corre-se o risco de manutenções passarem desapercebidas, pois não está claro quem e o que deve ser feito. Por consequência, as falhas acabam acontecendo. Algumas boas práticas são indicadas na montagem e abertura da ordem de serviço. Não seguir essas orientações básicas podem gerar confusão tanto no momento da emissão quanto no momento de executar a ordem de serviço. Portanto, é necessário que esse documento seja claro, a ponto de não gerar dúvidas ou retrabalho no momento de executar o serviço descrito no documento. As boas práticas são o detalhamento de serviço a ser realizado, materiais indispensáveis, ferramentas que serão utilizadas, cuidados necessários antes e durante a execução e atividades que foram e não foram realizadas. Esses pontos são importantes e básicos e geram uma garantia de que, ao montar e abrir uma ordem de serviço, essas informações estejam de uma forma que sejam simples e de rápido entendimento, o que irá refletir na execução dos serviços com qualidade de forma rápida e segura. Deixar claro em qual ativo e em qual componente deve ser executado o serviço, além de datas, tanto para iniciar quanto para terminar a execução do serviço. Por exemplo, se for em um torno, não adianta especificar que é um torno. Deve estar claro que deve ser no torno TE001 da linha de produção X no motor do torno. Porque se você tiver 3 tornos e não especificar o serviço, pode ser executado em qualquer um deles. Além disso, é importante categorizar as OS, como preventiva, corretiva, inspeção e etc., para que se possa ter acesso a informações estratégicas, como por exemplo, estabelecer metas para o time de manutenção, onde de todas as manutenções executadas, apenas 20% podem ser de corretivas e o restante de manutenções devem ser apenas de preventivas. Outra separação importante nas OS é em relação ao tipo de serviço a ser executado, se é uma manutenção elétrica, hidráulica, etc. Dessa forma, você pode atribuir manutenções específicas para pessoas com especialidades diferentes, para que, por exemplo, não seja um eletricista executando uma ordem de serviço de lubrificação, ou pior ainda, que ninguém vai realizar a manutenção pois não foi especificado que categoria de serviço deveria ser executada e por quem. Deve-se ainda deixar claro tudo que é necessário para a execução do serviço, como por exemplo materiais como graxa para a lubrificação do equipamento e também todas as ferramentas necessárias. Isso para não correr o risco de, ao iniciar a manutenção, o técnico perceber que esqueceu uma chave ou alguma outra ferramenta que é indispensável para a execução do serviço. Algo muito importante são os cuidados antes e durante a manutenção, como por exemplo o corte de energia aos equipamentos que sofrerão manutenção, para que não corra riscos de choques elétricos, além da sinalização de que há uma pessoa realizando a manutenção naquele equipamento, como por exemplo as famosas etiquetas LOTUS, Lockout e Tagout. Por fim, o registro de todas as atividades realizadas durante a execução da ordem de serviço, como os registros em fotos, níveis medidos de lubrificante, trocas de componentes realizadas, lubrificação e etc. O registro do que foi feito é importante, mas o registro do que não foi feito é de igual importância, pois em uma ordem de serviço podem haver atividades que talvez você não tenha executado por depender de outros fatores, como por exemplo a falta de uma peça no almoxarifado, mão de obra terceirizada e etc. Como podem ver, as premissas podem ser facilmente atendidas através de procedimentos ou instruções de trabalho e checklists, onde podem ser listados todos os requisitos necessários à execução do serviço de forma detalhada, garantindo a execução com qualidade e segurança da manutenção do equipamento. E como pode perceber, controlar manualmente as ordens de serviço é extremamente trabalhoso. Uma recomendação importante é de que se você realmente precisa de um sistema de gestão de ordens de serviço, não tente pegar um atalho procurando por planilhas prontas, sistemas grátis ou desenvolver a sua própria planilha.
As planilhas apenas acrescentam um passo manual em todo o seu processo, e os sistemas gratuitos nunca oferecem um suporte adequado, fora que nem sempre você terá tempo para organizar e gerenciar as ordens de serviço de manutenção na planilha, ou tempo para aprender a usar o sistema sozinho. Isso vai tirar todo o seu foco e você gastará mais tempo com atividades burocráticas e não produtivas do que com a gestão da manutenção. Agora, eu vou te mostrar como resolver todas essas questões e automatizar a gestão das ordens de serviço e eliminar os processos manuais com o TrackOS, nosso sistema específico para a gestão da manutenção e ordens de serviço. Aqui então é onde nós controlamos as ordens de serviço pelo TrackOS, pelo sistema de gestão da manutenção que eu estava comentando. Aqui, como vocês podem ver, é uma tela onde eu consigo já ter várias informações sobre a ordem de serviço em si. Então, o que precisa ser feito, o nome da ordem de serviço, o status da ordem de serviço, os responsáveis, se há mais de um técnico responsável pela execução da ordem de serviço, se ela está atrasada, se é uma ordem de serviço que é recorrente, para qual ativo, a urgência dessa ordem de serviço, se ela se repete ou não, se a categoria dela, se é uma expensão, uma preventiva, uma corretiva, o número da ordem de serviço. Temos aqui também essa questão relacionada a custos, então se você quiser controlar as horas que são utilizadas para execução do serviço e também outros custos, você pode acompanhar tudo isso por aqui para você ter aquela noção de tempo, de horas, né, para indicadores como de backlog, por exemplo, e também de custos relacionados diretamente à mão de obra, a peças, ao time de manutenção em si. Tudo isso você pode fazer por aqui também. Aqui vai ter o procedimento também, para que o técnico saiba exatamente, ou os técnicos, né, saibam exatamente o que precisa ser feito na ordem de serviço, e também toda aquela interação entre os técnicos, para que possamos ter o histórico do que está acontecendo com a ordem de serviço. Se ela está parada, por qual motivo está parada, quais são os técnicos envolvidos na resolução daquilo, né? Se essa ordem, por algum motivo, ela foi pausada e depois está parada, esquecida, alguma coisa nesse sentido. Pelo todo histórico aqui da ordem de serviço, você tem essa noção, essa gestão dessas informações para que toda a visão da ordem de serviço seja bem ampla, seja bem gerenciada. E toda essa visão você tem aqui de todas as ordens de serviço. Então, você tem um histórico aqui para você acompanhar todas as ordens de serviço que estão abertas. E também os filtros aqui ajudam bastante nessa gestão. Então, nós conseguimos filtrar as ordens de serviço por responsáveis. Então, eu quero saber quais são as ordens que estão apenas com o Lucas, por exemplo. E aí, vai mostrar, o sistema vai mostrar aqui para mim todas as ordens de serviço que estão relacionadas, associadas ao Lucas. Por data de vencimento, por ativo. Então eu consigo ter uma visão da maneira como eu queira para que eu possa fazer a gestão de todas as ordens de serviço e assim ter essa visão ampla do que precisa ser feito ou não, quais são urgências, prioridades, quem eu devo cobrar, quais são os responsáveis, por quais ativos, para que o plano de manutenção, para que as ordens de manutenção sejam executadas e impeçam, né, toda aquela dinâmica do quebra e conserta. E, obviamente, eu também tenho todas essas informações, toda essa gestão, toda essa otimização da gestão da ordem de serviço diretamente aqui pelo Traction App, pelo aplicativo, para que possamos fazer toda essa gestão. Então, eu estou acessando meu celular aqui, mas isso pode ser feito também direto pelo tablet, da forma como você achar mais conveniente. E todas essas informações de gestão da ordem de serviço estão disponíveis aqui. Então, eu estou olhando para aquela mesma ordem de serviço que nós estávamos olhando agora há pouco. Eu consigo, né, da mesma forma, identificar responsáveis, verificar se essa ordem de serviço está atrasada, para quais ativos ou para qual ativo é essa ordem de serviço, categoria, se é uma preventiva, inspeção, tudo aquilo que nós temos lá na plataforma nós também temos aqui, portanto o mesmo nível de gestão, porém de uma forma um pouco mais fácil por estar na palma da mão, a gente consegue ter aqui pelo celular. Tá? Então toda aquela mesma interação entre os técnicos, os motivos, da ordem de serviço, por exemplo, não está sendo executada dentro do prazo, você consegue identificar toda a interação dos técnicos por aqui e assim ter essa noção de quais ordens de serviço estão abertas, por responsável, por ativo e conseguir dessa forma fazer a gestão da manutenção de uma forma bem ampla, bem simples e super assertiva. Como viram, é muito fácil criar uma ordem de serviço. E além disso, é um sistema poderoso e muito amigável, que permite colher resultados de uma forma muito rápida. Com o TrackOS, você automatiza toda a gestão da manutenção. Lá no nosso blog tem um post detalhado sobre como montar uma ordem de serviço e muito mais detalhes de boas práticas para a gestão dessas informações, inclusive com exemplo de ordem de serviço de manutenção.
E se você gostou e quer saber mais, veja nosso vídeo sobre árvore de ativos e gestão de ativos, que tem muito a ver com a ordem de serviço. Até mais!